Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa videoaula. Nela nós abordaremos o tema PCR multiplex, que é uma variação da técnica de PCR convencional. Como exemplo então de PCR multiplex, nós discutiremos algumas aplicações relacionadas a essa bactéria, que é um patógeno de suínos, chamada Actinobacillus pleuropneumoniae. É uma bactéria bastante importante do ponto de vista veterinário e ela causa uma pleuropneumonia bastante debilitante. Embora a mortalidade não seja muito alta, a morbidade é altíssima e as perdas econômicas decorrentes da doença são muito significativas na suinocultura. Essa bactéria é da família Pasteurelaceae, então ela é relacionada às pasteurelas. Ela é capaz de produzir 3 toxinas proteicas diferentes, conhecidas então como APX1, APX2 e APX3. Essa APX1 ela é altamente hemolítica e altamente citotóxica. A APX2 ela é hemolítica, fracamente, e moderadamente citotóxica. E a APX3 ela é muito citotóxica. Na verdade, essas toxinas elas são responsáveis pelos efeitos da infecção por actinobacillus. Inclusive, é possível reproduzir todos os sinais clínicos da doença pela instilação dessas toxinas na árvore brônquica. Mas, entretanto, nem todas as bactérias, nem todos os actinobacillus pleuropneumoniae são capazes de produzir todas as toxinas. E um fator complicante que é bastante comum nos patógenos importantes em veterinária, existem diferentes sorotipos com diferentes virulências e as vacinas são sorotipo específica. Então aqui nós temos como exemplo neste quadro 12 sorotipos. Atualmente já são conhecidos mais sorotipos, mas com esses aqui é possível discutir as aplicações. Esses 12 sorotipos, eles não possuem as 3 toxinas simultaneamente. Então, por exemplo, o sorotipo 1, ele apresenta a toxina 1 e a toxina 2, mas não a toxina 3. E o sorotipo 1 é considerado com uma alta virulência. Já o sorotipo 2 apresenta a toxina 2 e a toxina 3 e tem uma virulência intermediária e assim por diante. Nesse quadro, então, aqui está sumarizado quais toxinas são apresentadas pelos diferentes sorotipos e correlacionando com a virulência. Importante notar aqui que nenhum dos sorotipos apresenta as 3 toxinas simultaneamente. Inclusive, alguns deles aqui, como o sorotipo 10, apresenta apenas a toxina 1, o sorotipo 12 apresenta apenas a toxina 2. Essas toxinas, então, elas são toxinas proteicas, portanto, elas são codificadas pelo cromossomo bacteriano e elas estão organizadas na forma de operons, né? Aqui neste quadro se sumariza a organização genômica, então, dessas 3 toxinas, dos 3 genes que codificam para essas toxinas, a APX1, a APX2 e a APX3, e os sorotipos onde elas são encontradas. Então, a APX1, o gene A é o gene que codifica efetivamente para a toxina, os outros
genes estão envolvidos na acetilação da toxina e no transporte dela através da membrana, porque ela é uma toxina que tem que agir fora da bactéria. Então essa é a situação do operon da APX1A, da APX1, e o gene A é o que codifica para a toxina aqui. A APX2 é um operon truncado, só tem o gene C e o gene A. Na verdade, ele usa essas outras proteínas produzidas por esses genes B e D para transporte da proteína para fora da célula. E os sorotipos que apresentam esses dois genes aqui são 1, 5, 9 e 11. Já os sorotipos 2, 4, 6 e 8, eles apresentam efetivamente só a toxina 2 e a toxina 3. Esses sorotipos até apresentam um operon truncado, mas sem o gene que codifica para a toxina. Então, efetivamente, eles produzem toxina 2 e toxina 3. Já o sorotipo 3, ele apresenta, igual ao sorotipo 2, 4, 6 e 8, a toxina 2 e 3 e não tem aquele operon truncado parcial presente nestes sorotipos aqui. Mas, do ponto de vista de produção da toxina, o sorotipo 3 é idêntico a esses outros sorotipos aqui. Temos o sorotipo 10, então, que só produz a toxina 1. E aqui ele tem o operon completo. E, finalmente, sorotipos 7 e 12 só produzem a toxina 2 e apresentam esse operon truncado, mas sem o gene que codifica para a toxina. Graças a esses dois genes aqui, que essa proteína, essa toxina, então, dos sorotipos 7 e 12 pode ser efetiva, exportada para fora da célula, modificada para desempenhar a sua função na patogenicidade. Muito bem. Qual a ideia aqui? Essas toxinas, na verdade, aqui cabe um esclarecimento, elas não são exclusivas de Actinobacillus pleuropneumoniae. Não, elas são disseminadas, elas são uma família de toxinas disseminadas por todas as Pasteureláceas. Então, outros gêneros de Actinobacillus, outras espécies de Actinobacillus, que não o pleuropneumoniae, também apresentam essas toxinas. A Pasteurella multocida, a Pasteurella hemolítica, diversas outras Pasteurelas também apresentam, e essas toxinas têm um grau de similaridade razoável e, inclusive, bastante alto em algumas regiões da toxina. Então, qual a ideia? Utilizar a presença destes genes para, detectando por amplificação por PCR, caracterizar a presença desse patógeno. Então, aqui, nesta região do gene que codifica para a toxina 1, no gene APX1A, existe uma região aqui, no final da região codificante, uma região de 222 pares de base, que é flanqueada por uma região que é dissimilar, ela é diferente nas outras toxinas encontradas, o suficiente para que seja projetado um par de primers específico que amplifique somente essa região desta toxina APX1A. Já no caso da APX2A, tem uma região também, no final dela, delimitada por primers, então, gerando um amplicon de 164 pares de base, que também é único para essa toxina. E no caso da toxina 3, a PX3, essa região está situada aqui e é flanqueada, então, por primers únicos que geram um amplicon de 330 pares de base. Muito bem. Então, além de utilizarmos
PCR, para amplificarmos o gene da toxina e identificar a presença de Actinobacillus pleuropneumoniae, também podemos inferir quais toxinas ele apresenta, tendo primers específicos para APX1A, para APX2 e para APX3, o que vai nos permitir, então, estabelecer em qual grupo de sorotipos aquela amostra de Actinobacillus pertence. Mas pode-se um passo adiante e, aqui no caso estamos discutindo PCR convencional, seria feito um PCR para a detecção da APX1A, outro PCR para essa e outro PCR para essa. Seriam, então, por amostra, 3 PCRs. O raciocínio imediato que se impõe é: por que não fazer uma única reação com os 3 pares de primers? Com os 6 primers, então, para simultaneamente amplificar, se estiver presente, 1A, 2A e 3A. Mas aqui tem um requisito. Se o PCR é o PCR convencional, no PCR convencional, nós vamos detectar a presença de amplicons por eletroforese em gel, normalmente em gel de agarose. Então, vamos visualizar esse amplicon e vamos caracterizar o amplicon por tamanho. É o tamanho do amplicon que vai nos dizer se o amplicon, entre aspas, correto foi amplificado. Então, aqui temos mais um requisito para que possamos transformar 3 reações separadas em uma única reação, amplificando 3 potenciais alvos. É que os amplicons tenham tamanhos diferentes. Por isso, além do par de primers para APX1A ser específico para esse gene e amplificar apenas esse gene, o amplicon gerado tem que ter um tamanho diferente dos outros 2. E o mesmo para essa e para essa. Então vamos exemplificar o que acontece quando se submete amostras de diferentes sorotipos a um PCR multiplex, então, contendo os 3 pares de primers simultaneamente, e o resultado que se obtém é esse aqui. Nesta canaleta foi aplicado um marcador de peso molecular. Então, é um padrão de peso molecular que sabemos que existe uma banda aqui, que é invisível, aqui nessa fotografia, com 100 pares de base. Essa tem 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 pares de base. Então, isso permite que possa ser estabelecido o tamanho de qualquer outro amplicon presente nesse gel, né? Por aquele método que já discutimos, simplesmente fotografando com auxílio de uma régua e fazendo um gráfico comparativo com esse padrão de peso molecular. E aqui, então, estão marcados por seta o tamanho esperado de amplicon para APX1A, 2A e 3A. Então veja que aqui o sorotipo 1, ele apresenta a toxina 1 e 2, exatamente como esperado. O sorotipo 2 apresenta as toxinas 3 e 2, assim como o sorotipo 3 e o sorotipo 4. Já no caso do sorotipo 5, que à época já havia sido subdividido em 5A e 5B, apresenta a toxina 1 e 2 e assim por diante. Então, colocando isso aqui em perspectiva com a organização gênica, sorotipos 1, 5, 9 e 11 apresentam as toxinas 1 e 2. Então, sorotipos 1, 5, 9 e 11. E aqui estão as toxinas 1 e 2. Já os sorotipos 2, 4, 6, 8 e 3 apresentam as toxinas 2 e 3. Que é isso que nós vemos aqui. Toxina 2 e 3, 2 e 3, 2 e 3. 2 e 3, assim como aqui.
Já o sorotipo 10, esse aqui, só tem a toxina 1. E, finalmente, sorotipos 7 e 12 apresentam apenas a toxina 2, aqui e aqui.